Olá, tudo bem? Este é mais um bate-papo do canal Atenção Difusa Mulher. E o tema deste vídeo destaca os índices cada vez mais assustadores relativos à violência contra a mulher e que tem resultado numa epidemia de feminicídio, mesmo diante de leis como a Lei Maria da Penha, considerada uma das melhores no mundo na defesa das mulheres. Diante dessa contradição, nós convidamos a educadora Juliana Carvalho para nos ajudar a colocar luz nesta discussão e trazer para o foco qual é o papel da educação como meio de transformar essa realidade. Juliana Carvalho é mãe, é professora na Rede Estadual do Rio de Janeiro, mestra em História e feminista interseccional. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso canal, Juliana. Lembrando que Juliana já participou conosco de uma excelente entrevista, destacando a importância da educação na luta por uma transformação estrutural visando o combate ao racismo. Vale a pena conferir aqui no canal esse excelente bate-papo. Obrigada, Juliana, por mais uma vez aceitar o nosso convite, minha querida. Olá, mulheres maravilhosas. É sempre um grande prazer estar com todas e todos aqui. E é isso, né, povaria? Vamos que vamos. Vamos conversar sobre isso. Vamos sim, mas antes de iniciarmos esse bate-papo que promete ser muito elucidativo, eu faço aquele convite especial, inscreva-se no nosso canal, mas tem que ser agora, não custa nada, mas para o nosso trabalho é muito relevante a sua inscrição. Curta, pois a cada curtida, isso é muito importante, a cada curtida o YouTube mostra o vídeo para mais pessoas e mais pessoas irão ver este conteúdo. Compartilhe e comente, pois aqui também é o seu lugar de fala. Obrigada, Lígia Passos, está comigo na produção do canal, e a Carla Gaspar e o Júnior Silveira, parcerias indispensáveis para a qualidade final do nosso trabalho. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita coisa bacana lá também. E vamos ao nosso bate-papo. O Brasil avançou muito em relação à implementação de leis que protegem as mulheres e combate a violência de gênero. São cerca de 10 leis, incluindo a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, mas infelizmente os índices estão aumentando e em muitos casos chegando ao pior desfecho do ciclo de violência, que é a morte. Os dados são alarmantes. Em 2025, o Brasil registrou 1.470 casos de feminicídio, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o que equivale, triste essa realidade, o que equivale a uma média de 4 mulheres mortas por dia, justamente por serem mulheres. E o que essa realidade quer nos revelar? Que é preciso muito mais do que boas leis, é preciso uma transformação profunda na sociedade brasileira. E um dos caminhos é investir em educação de gênero. Não é isso mesmo, Juliana? Mas antes de falar sobre essa educação transformadora, você poderia abordar sobre a importância Antes de falar sobre a importância da educação transformadora, você poderia fazer uma análise de como a educação, ao longo da nossa história, fez exatamente o contrário, né? Reforçou a estrutura patriarcal e elitista da sociedade brasileira, né? E como esse modelo influenciou a educação em nosso país e como isso ainda impacta nas nossas relações de gênero, em outras relações também, mas principalmente nas nossas relações de gênero, não é isso, Juliana? Perfeito, Carla. É exatamente sobre isso que a gente precisa quando a gente aborda essa questão, né? Entender como que nasce essa escola e essa educação, não só no nosso país, mas também no mundo inteiro, né? Nós também, além da referência patriarcal, nós temos essa referência muito eurocêntrica, né? Que ela sempre vai trazer um olhar dicotômico das coisas. O que seria isso? A escola ela já nasce dividindo. Ela já nasce separando crianças de adultos, mulheres de homens, ricos de pobres, negros de brancos. E nessa expectativa, a escola ela vai oferecer
determinadas oportunidades de acordo com o recorte de opressão que você nasce nesse mundo, né? E, gente, a gente consegue voltar lá atrás, ainda mais lá atrás ainda, quando a gente pensa no processo educativo, ainda na Idade Média, porque ali naquele momento o mundo também estava em disputa. Essa concepção de produção de conhecimento estava em disputa, e que foi, assim, fundamental e determinante ali naquele momento, a instituição mais poderosa do mundo na época, que foi a Igreja Católica. Então, quando a Igreja Católica ela entra em cena, ela vai querer influenciar em todos os processos educativos. E, enfim, ela vai priorizar os homens em detrimento das mulheres, e as mulheres sempre ali tentando ocupar esse espaço. Isso não é uma coisa nova, não é à toa que elas foram chamadas de bruxa, por produzirem conhecimentos, né, e trazerem cura e novos processos científicos para toda a população, e a gente vai ter, ao mesmo tempo, a igreja impedindo o acesso dessas mulheres à escola e trazendo o mecanismo de punição, né, um mecanismo de agressão, que foi a Santa Inquisição. A gente tem notícias, meninas, inclusive, de um manual de tortura, que foi produzido por clérigos, qual seria a melhor forma de torturar mulheres, porque as mulheres eram consideradas o demônio, justamente por serem as detentoras desse conhecimento predominante durante a Idade Média. Então, a gente vai ver a escola e a educação evoluindo para esse lado e trazendo para nós mulheres a exclusão. Quando a gente anda um pouquinho no tempo, né, e chega ao Brasil colônia, a gente vai ver o mesmo processo de clérigos, né, na época eram predominantemente jesuítas, trazendo essa educação que ela é catequizadora e opressora, para que ela tivesse como objetivo a submissão da população indígena e africana perante os ideais dessa igreja e dessa colônia. Então, a nossa educação no Brasil, ela é extremamente atrelada a esse processo de exclusão, de patriarcado, inclusive na forma simbólica, né, gente? O que é o pelourinho? Ele é o falo tentando dominar, né, a nossa população. Inclusive, nós temos indícios aí de, na frente da igreja, vários símbolos fálicos, né, trazendo isso como promessa para a população, né? Ele é, ao mesmo tempo, o poder e a punição para qualquer um que ouse ultrapassar esses limites. Eu acho que, assim, bem resumidamente, a gente consegue dizer que esse processo de educação regular foi sempre negado a nós, também pelo processo da necessidade de dominação masculina e branca diante da nossa sociedade. Então, Juliana, e a gente também recorda que os filhos dos ricos, né, iam estudar fora, né, estudar na Europa, né, então a gente também via muito essa questão dos privilégios, né. Ô, Juliana, mas em paralelo a essa política de ensino, né, como você bem relata, né, mais elitista, várias iniciativas e movimentos de resistência promoveram uma educação libertadora, né, para formar novas consciências, valores. Você pode destacar para a gente, Juliana, essas iniciativas que aconteceram ao longo da nossa história, para mostrar que é possível fazer uma educação mais libertadora, né? Conta pra gente esse lado dessa história de resistência. Fala pra gente sobre isso, Juliana. Como contraponto, né, a essa situação, né, que você bem relatou, né? Às vezes a gente foca muito no século XX, né, na história da educação mais recente. Mas esse processo de disputa por essa escola libertadora, ele sempre aconteceu. Né, desde o Brasil colônia que a gente vê isso acontecendo. Inclusive, a gente consegue dizer que a epistemologia indígena e africana, ela sobrevive ao longo desse processo também através da educação. Né, um dos valores, né, os valores principais afro-indígenas estão diretamente conectados, por exemplo, a uma oralidade, ao nosso corpo, a não exclusão, a circularidade sempre em roda, né, uma espécie de valor que foi transmitido ao longo das gerações
e que no século XX a gente consegue perceber alguns autores trazendo isso à tona de novo e legitimando, porque esse processo é muito importante em termos de construção de conhecimento, né? É como diria o Sankofa, nunca é tarde para a gente olhar para trás e aprender com a nossa ancestralidade. E aí a gente vai ver autores como Paulo Freire trazendo a ideia da educação libertadora contra essa educação eurocêntrica bancária, né, cujo objetivo é aprisionar e não libertar. E aí, gente, o Paulo Freire, ele vai influenciar não só os educadores brasileiros, né? Ele vai influenciar uma série de educadores pelo mundo afora, inclusive mulheres, negras que vão organizar o movimento feminista. Vou dar aqui o exemplo da Bell Hooks, que ela é uma mulher maravilhosa, uma filósofa, a própria Angela Davis. Elas vão trazer as concepções que o Paulo Freire conseguiu, né, colocar de forma sistematizada através da produção do conhecimento, né, porque a gente sabe que educação e escola, ela só anda com a produção do conhecimento científico. E a partir do momento ali, mais ou menos na década de 60, que a gente vê uma segunda onda, né, do movimento feminista, trazendo à tona o próprio questionamento dessa dicotomia masculino-feminina, aí a gente vai ver as coisas crescendo da academia para dentro da escola, no que a gente chama de transposição didática, né? Mas a gente ainda tem muito para caminhar, né? A gente olha para trás, olha para frente, porque tudo isso é processo histórico. Até as palavras, elas têm um significado de acordo com o seu próprio tempo. Né? A própria ideia de homem e de mulher, ela vai mudando ao longo da história, né? Se alguém pergunta hoje, por exemplo, Ju, a educação é mais feminina ou mais masculina? É um questionamento extremamente válido. Se a gente olhar para as profissionais de educação, a gente vai ver uma predominância incrível de mulheres. Mas se a gente olhar para a construção desse conhecimento, dessas regras, das normas, do currículo, da avaliação, que também é excludente, elas são técnicas e mecanismos masculinos, né? E aí a única coisa que a gente não pode negar é que o gênero, ele é muito presente nas relações dentro da escola, a escola como esse grande território de disputa política, né? É porque conhecimento e informação é também poder, né? Então, Exato. isso, quem tem o conhecimento e não passa esse conhecimento às outras pessoas, ele passa a dominar aquelas outras pessoas que não detêm essa informação, esse conhecimento, como você bem falou lá atrás, né? A forma como era imposto, né, com relação a essas mulheres que detinham o conhecimento, era uma ameaça, né? Uma ameaça àquele poder, né, vigente ali. Então, quem detém o conhecimento também detém o poder, né? E a gente precisa trazer esse conhecimento mesmo para todas as pessoas, né? Para nós aqui mulheres, pessoas do povo, classe trabalhadora, né? Nós que precisamos ter esse conhecimento. Eu achei interessante você destacar essa questão do conhecimento científico, porque a gente vem num negacionismo tão, né? Essa questão do negacionismo está tão presente que realmente a gente tem que retomar essa questão da importância do conhecimento científico. Mas a gente quer dar um salto nessa história, Juliana, e ultrapassar o espaço físico da escola, né? E a gente vai falar agora de uma questão muito atual, né? Então a gente dá um salto no tempo e aborda a questão do lugar da educação, a missão da educação diante da força das mídias e das redes sociais, que propagam não só informações, não estamos dizendo que é ruim, mas, infelizmente, também propaga a desinformação na velocidade da luz, amparada por algoritmos que não se baseiam, né, em nenhuma regra de valor, né? Então, diante da educação atual, diante desse cenário, a educação atual está em desvantagem, Juliana? Nós temos enquanto servidores públicos, né, da educação, a desvantagem ela é muito real,
sobretudo quando a gente para um pouquinho para analisar as condições de trabalho, né, do professor da rede pública hoje. São salários muito precários, né? No estado do Rio de Janeiro, a gente, em muitas cidades, e inclusive no estado, não temos o piso do magistério assegurado, e a gente sabe que a gente está lidando com uma categoria predominantemente feminina, né? Os ataques, gente, que nós mulheres sofremos, a gente sofre dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Fazer frente a uma construção, por exemplo, misógina de um adolescente hoje é extremamente difícil por conta da falta de valorização, da precarização do trabalho, falta de, inclusive, qualificação, né? É o que a gente chama de formação continuada. Mas tudo isso, gente, a gente tem que colocar e levar em consideração, por exemplo, que a educação, ela não se dá apenas só com o professor ou só com o que o aluno recebe fora, né? As pessoas se educam entre si, né? Os processos relacionados ao acesso das redes sociais, às fake news e tudo que envolve isso, ele é muito direcionado também a um ataque à educação em si, né? O que muitos desses movimentos misóginos querem é fazer com que a educação não tenha, ela perca a sua importância, a importância desse servidor. Para quê? Porque está havendo uma pressão externa para a privatização da educação, né? Como se fosse possível uma pessoa se educar em casa, se educar sozinha, ou mesmo que grandes empresas de educação, assim como algumas empresas que hoje disputam a educação pública e disputam o financiamento público, né, do governo federal, Fundação Lehman, várias fundações por aí, Ayrton Senna, todas elas querem esse recurso federal, porque não é um recurso escasso. Então, você vai ver, ao mesmo tempo, uma luta por essa privatização da educação e a formação desses grupos misóginos. Não é à toa que a gente teve a experiência do Escola Sem Partido em 2014, né, muito tempo antes da ascensão de Bolsonaro, inclusive com a questão da desqualificação do debate de gênero dentro da escola como carro-chefe deles. Gênero não pode ser discutido dentro da escola, ele é um assunto só de família. E aí está introjetada uma outra ideia, que se eu tiver um tempinho aqui, eu consigo terminar logo a paz. Meu tempo aqui acabou para essa pergunta. Não, pode falar, Juliana. A gente vai falar agora, você pode concluir assim, seu pensamento, a gente só vai reforçar que tudo isso aí, o resultado prático disso é um retrocesso, né? Mas pode concluir que a gente vai continuar falando desse assunto. Pode concluir aí, pode ir. O retrocesso, ele acontece, né? Mas nós, como os agentes históricos que somos, né, todos nós, a nossa sociedade, cada um de nós, cabe a cada um de nós fazer esse movimento, né? Eu vi com alguma preocupação, gente, o crescimento, não sei se vocês viram, né, o filme Adolescência e tal, e aí o debate sobre os adolescentes incel, né, que seria esse celibatário involuntário, né? Como que essas crianças, elas têm tanta dificuldade, né, para se conectar com o outro, que elas acabam gerando transtornos emocionais, mentais, chegando à via de violência, né? Como que a gente trata isso dentro da escola? É muito importante que os governos, né, pensem isso com mais seriedade, né? Porque a gente não quer que vidas de mulheres continuem a se perder, porque a gente sabe como que é violento e perigosa, né? Um adolescente que não tem o contato devido com outras pessoas e ele acaba se fechando, e é por isso que a gente reforça aqui a importância da escola. A escola não só como conteudista, como aquela que vai trazer e transformar o aluno através do conhecimento, mas também através das relações sociais, através do contato com o diverso, para que ele cresça como um ser humano completo. É essa escola que liberta, né? Não é simplesmente a escola conteudista, aquela que vai trazer algum resultado final na avaliação, seja no IDEB, no Enem, enfim.
Não é só esse o objetivo da educação. A educação também está aqui para que a gente ajude essas crianças no processo de socialização e crescimento também, né, da saúde mental dessa criança, né? Juliana, a gente queria que você falasse um pouco, e como professora, qual é a sua percepção do impacto gerado na formação dos jovens, isso no seu dia a dia, né? Como você mesmo falou do filme, né, da série Adolescência, a gente tem inclusive um vídeo aqui no canal sobre a série, avaliando a série Adolescência. Vale a pena vocês conferirem aqui também esse vídeo aqui no nosso canal sobre o tema. E você está no dia a dia, então assim, a gente tem visto mesmo que os jovens estão engajando nesses perfis e contas na internet que fortalecem o machismo, a misoginia, o ódio às mulheres. Então, assim, você no dia a dia, Juliana, como que você está vendo esse impacto? Fala um pouco para a gente da sua experiência, que gera esse retrocesso, né? Gente, a gente ainda tem muito para avançar, né? Se a gente parar para pensar, o machismo e a misoginia, elas têm que ser um processo que se combate de dentro da instituição, né? Por exemplo, não adianta a gente pensar em apenas punição, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é denunciar, né? Vamos todo mundo para a delegacia, isso é até comum, tá, gente? Eu mesma tive que fazer uma coisa dessas. A gente sabe que a lei está ali para nos auxiliar e ela funciona, né, minimamente nessa hora. A gente nunca deve deixar de fazer o registro, o BO em situações de violência. Mas quando a gente está dentro do campo educacional, a gente também tem que frisar a questão pedagógica, né? Como que a gente vai conseguir fazer uma coisa dessa? Se a gente tem, por exemplo, uma base nacional curricular comum que não aborda de forma alguma as questões relacionadas ao gênero, né? Todas as vezes que a gente, em termos de legislação, até, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a questão da consciência negra. Está previsto lá que a gente tem que trabalhar e de forma fluida em todo o currículo, durante o ano inteiro. Mas não é assim que acontece, né? A maioria das escolas vai tratar do assunto em novembro, de uma forma muito pontual e assim, rasa, né? A gente não quer isso. A gente quer que esses temas, eles sejam tratados por dentro de cada matéria. Vamos falar sobre isso, o que significa isso para as mulheres, o que significa isso para as pessoas afro-indígenas. Então, gente, ainda falta muita formação para nós professores, o que não vai ser possível enquanto os governos não investirem de fato na valorização desse profissional. Então, todo o resto é tapa-buraco, né? Inclusive o processo de punição. A gente não pode descartá-lo, mas ele não é o principal dentro da educação, né? Então, Juliana, pois é, mas você já começou a falar, né, que diante disso tudo, né, desse cenário, né, de violência de gênero, das redes, todo esse cenário que compõe a violência de gênero, das redes sociais que também propagam essas ideias violentas e fake news, porque além das ideias que são propagadas, ainda temos que combater as fake news, que para mim, assim, a gente que lida com comunicação é muito triste ver isso, sabe? Como que a fake news, ela vai, assim, um rastro de pólvora rápido e aquela ideia está assim disseminada. Isso é muito sério. Então, você já começou a falar um pouco dessa transformação que tem que ser de dentro para fora, né? Para a gente realmente ter uma educação transformadora, né? E a gente teria alguma proposta mais concreta para ser implementada? Que políticas devem ser adotadas? Que para promover a diversidade, o respeito às pessoas independente de gênero ou de qualquer outro aspecto, né? Então, a gente teria algumas medidas assim. A gente vai falar um pouco depois sobre essa questão das leis que estão previstas à discussão dos temas, a gente vai falar disso, mas que eu acho que também seria um caminho, né? Mas o que a gente teria que ser feito na nossa sociedade, como sociedade, como política pública, como movimentos? Fala pra gente, Juliana, o que a gente tem que fazer pra gente caminhar nesse sentido, né? Carlinha, uma das coisas assim que eu considero mais importantes
em termos de conteúdo dentro da escola, é a gente pensar nesse trajeto curricular, sabe? Eu observo que os governos, eles não dão valor para essa questão pedagógica. É como se os conteúdos fossem ensinados do mesmo jeito desde o século XIX, né? E enquanto que a escola está lá no século XIX, a nossa sociedade, a produção do conhecimento está muito lá na frente, né? Falando um pouquinho sobre o meu campo de estudo, que é a história, por exemplo, a gente sabe que as autoras de hoje em dia estão debatendo coisas maravilhosas, né? Inclusive num âmbito filosófico muito profundo. Por exemplo, a observação da sociedade que a gente vive, né? Parece que a gente passou a viver na direita ou na esquerda de uma forma assim totalmente louca. Ou você é uma coisa ou você é outra. A raiz desse pensamento, ele é extremamente patriarcal, né? É a ideia do homem e da mulher, como se existisse só um homem e uma mulher, né? E esse ser não fosse partido e fragmentado e tivesse tudo dentro dele, né? A ideia da razão e o sentimento como forças opostas, a matéria e o espírito, a sociedade e a natureza, o público e o privado, né? É como se a gente vivesse no mundo que você é uma coisa e você existe a partir da oposição ao outro. Se o outro não existe, você também não existe. E essa oposição, ela é sempre de ódio e de opressão. Sempre vai ter um dominador e um dominado, né? Então, a princípio, o que a gente tem que pensar é numa reformulação curricular com a participação séria, né, dos educadores, mas eles só vão conseguir fazer isso se tiver incentivo do poder público. Mas o poder público não trata as coisas assim. Ele taca igual um tijolo de cima para baixo na cabeça desse educador, sendo que é esse educador que vai conhecer de verdade a realidade do aluno e da aluna dele ali dentro da sala de aula. Vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei uma vez para trabalhar numa escola e tinha acontecido um feminicídio. A mãe de uma aluna minha, naquela hora, foi achada morta, assim, do outro lado da rua da escola. Nossa, ela estava meu Deus. com a cabeça, ela estava nua, de bruço, na beira do rio, e com a cabeça enfiada dentro da terra. Meu Deus. Essa mulher era a mãe de uma aluna nossa, que tinha 14 anos. Ai, ai, nossa, dá até dói o coração. Sim, isso acontece muito, gente. Quando eu entrei dentro da escola, eu fiquei paralisada com a reação das pessoas. Porque o máximo que eu vi ali, assim, foi ignorar o que tinha acontecido. Mas sabe o que é ignorar mesmo? Todo mundo fingiu que não aconteceu nada. Quer dizer, uma indiferença, uma anestesia, algo que a gente não consegue nem explicar, não é isso? Não dá para entender. O que precisa mais acontecer para você sensibilizar uma pessoa do terror que é viver num mundo como esse para uma mulher? Então, assim, a gente ainda precisa debater muito sobre isso, sabe? Precisa de muito investimento, muita formação. Juliana, pois é, mas está previsto na lei, na própria Lei Maria da Penha, e também na lei que define as diretrizes e bases, né, da educação, que é a Lei 14.164 de 2021, que foi alterada, né, em 2021. Então, tá ali na lei que temas como igualdade de gênero sejam trabalhados nas escolas, mas assim, envolvendo alunos, a família, educadores, mas pelo visto, e a gente não consegue avançar nesse sentido, né, Juliana? A gente não consegue avançar de trazer esse debate para dentro da escola de forma que envolva todos os atores,
daquela comunidade escolar aí, né? Exatamente. Não é isso? Aí a gente faz Exatamente. aquela pergunta: que paradigmas precisam ser quebrados? Que valores devem ser difundidos e consolidados para o fim da violência contra a mulher, né? E a gente conclui assim, fazendo de novo essa pergunta, né? O papel da educação no contexto de mudança. Essa situação que você colocou, essa indiferença, essa anestesia, parece que isso vai permeando a nossa sociedade. A gente precisa se indignar, a gente precisa ter um sentimento de indignação, né? Então, Exatamente. que caminho ainda trilhar ainda? A gente quer terminar sempre com uma mensagem de esperança, sabe, Juliana? A gente sempre quer terminar de maneira positiva o nosso bate-papo aqui. Eu acho que, assim, o movimento, a gente chama de movimento feminista e as pessoas têm até um certo preconceito, né, com relação a isso. Mas o movimento feminista no nosso país, ele está se envolvendo, está avançando, né? Felizmente a gente ainda tem alguma abertura, né? Hoje em dia alguma abertura, apesar do retrocesso do passado, né? Mas eu acho que tem só uma observação que eu queria fazer, Carlinha. Existe uma coisa que é muito forte na nossa cultura, que inclusive está muito ligada à formação das professoras, né? No século passado a gente teve um boom, né, de organização de escolas, de curso normal, porque a mulher começou a se inserir mais na educação, porque também os homens entenderam que era permitido, inclusive a educação como um bem de cuidado, né? O trabalho do cuidado, ele é muito mais identificável à mulher. A produção do conhecimento é identificável ao homem. Mas quando colocam essas muitas meninas dentro de uma sala de aula para se tornarem professoras, eu acho que existe ali naquele momento, que eu acho que é uma permanência ainda. É uma associação de uma ideia da religião com a maternidade. É como se fosse assim, essa professora, ela tem que ser dedicada, disponível, ela tem que ser humilde, submissa, e ela tem que ter uma abnegação e um sacrifício. A ideia do sacerdócio, sabe? E que tá tudo conectado, a ideia da maternidade, que é essa imagem da Virgem Mãe Santa. Então, essa imagem dessa professora é desejável, até porque ela não vai brigar por melhores condições de trabalho. É uma imagem que a gente, enquanto movimento feminista, precisa desconstruir, para a gente ter a devida força para colocar para frente a luta em defesa da educação dos filhos e filhas da classe trabalhadora. Esse movimento de libertação e de luta contra a cultura machista tem que começar por nós, né? Esse entendimento que as nossas professoras têm de que, mas ninguém me obrigou a aceitar esse salário, e isso paralisar ela na luta, né, dessa melhoria de qualidade, não pode, né? A gente tem que parar, repensar os nossos valores para que a gente jogue a luta para frente. Eu acho que é isso. É o mínimo de mensagem otimista que a gente tem aqui hoje, né? Vamos nos unir, vamos coletivizar essa luta, porque a gente sozinha, a gente sofre muito, a gente é alvo, né? É alvo fácil na mão deles. A nossa vida se esvai com muita facilidade. Ô, Juliana, eu vou te contar uma história rapidinho aqui. Meu avô, pai da minha mãe, ele era assim, aquela coisa, daquela figura machista e tal, mas ele queria que as filhas tivessem uma certa autonomia, mas ele queria que todas fossem professoras. Todas, inclusive a minha mãe, as irmãs são todas professoras. Ninguém poderia ter outra profissão. É exatamente essa ideia dessa profissão da mulher, né? Do cuidado, da submissão, e isso realmente precisa ser desconstruído. Eu nunca tinha parado para pensar.
Foi interessante essa sua observação. E essa realidade de submissão realmente acaba impedindo de a luta, né? De realmente lutar por melhores condições de trabalho desses profissionais, né? Realmente me lembrei disso. A ideia da mulher submissa e que anda sozinha, por exemplo, à noite, né? É uma ideia, por exemplo, de uma mulher demônio. Ela é demonizada. E essa mulher da rua, olha, a ideia da rua, né? Culturalmente, a mulher de casa é a boazinha, a mulher da rua é demonizada, é outra dicotomia, né? Então, assim, a gente ainda tem que pensar muito sobre isso, sobre essas características, né? E o assunto rende bastante, hein? Acho que a gente precisa falar mais, hein, Juliana? Vamos. A gente precisa ter outras oportunidades, né? Outras oportunidades. Juliana, muito obrigada por mais uma vez você participar aqui com a gente, trazendo essas informações sempre relevantes sobre educação, informações que realmente faz a gente pensar, né? E a importância mesmo da educação como ferramenta de transformação cultural e conscientização contra o machismo. E a gente, dessa forma, educar as novas gerações, que aí é onde mora a nossa esperança, não é, Juliana? Obrigada, minha querida. A gente ainda tem esperança. As coisas estão melhorando, eu espero. A gente vê muitos jovens aí se engajando em lutas muito bacanas, né? Muito importantes. Vocês podem conferir os contatos da Juliana aqui na nossa tela. A gente também teremos mais informações na descrição do vídeo sobre o tema, é sempre bacana vocês também conferirem, né? Então, obrigada, Juliana, mais uma vez. Beijo a todos e todas. Muito obrigada, gente. E se você gostou, curta e compartilhe mais esse valioso conteúdo. Até a próxima. Tchau!